Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, para a apresentação dos nossos convidados, eu vou precisar até ler porque são muitas as qualificações. Hoje está aqui com a gente o Eduardo Picanso, que é mestre em reabilitação oral, especialista em harmonização orofacial e implante e mentor empresarial de profissionais da área da saúde. A Úrsula Miller, que é gerente administrativa e de marketing da clínica Dr. Eduardo Picanso, e a Joana Dark, cirurgiã dentista, proprietária e coordenadora da especialização em harmonização do Instituto Harmonize em Juiz de Fora. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. E para a gente começar, eu queria pedir para você, Joana, contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, desde a sua formação até a gente chegar no momento atual. Então, já me formei há 26 anos na Universidade Federal de Juiz de Fora, em odontologia. Trabalhei por 18 anos somente com periodontia, que foi a minha primeira especialidade, e trabalhei muito, e até o tempo que eu apareci com 2 hérnias na cervical. Fui no ortopedista, ele falou para mim: agora você tem que parar com a odontologia, não dá mais para você continuar fazendo essas cirurgias. Fazia cirurgias muito grandes, ficava o dia todo fazendo cirurgias de enxerto, tratamentos periodontais muito grandes. E aí eu pensei: o que que eu vou fazer? Sou cirurgiã dentista, e agora? E aí surgiu a harmonização aqui no Brasil, começou mais forte a partir de 2014. Nem era harmonização, se falava curso de toxina botulínica, curso de botox. Tinha um professor chamado João Cerveira Paixão, não sei se você conhece, Conheço, Eduardo. conheço. Ele estava no Brasil e ele estava dando aula de toxina. São Paulo, ele fez 3 cursos no Brasil na época, 2014. São Paulo, Florianópolis, Brasília. E no finalzinho, ele já estava, o último curso dele já era Brasília. Eu fiquei sabendo, falei: bom, vou para fazer um curso de toxina, já que eu tenho que continuar trabalhando, não posso parar de trabalhar. Uhum. E quando eu fui fazer o curso de toxina, fiquei durante uma semana em Brasília fazendo o curso com o João Cerveira, eu me apaixonei pela toxina botulínica, que Olha só. hoje está dentro dos procedimentos da harmonização facial. E você acha que se não tivesse sido essa intercorrência, talvez você não teria ido para esse caminho? Talvez não, porque eu sempre gostei muito da periodontia, sempre trabalhei com muita dedicação, eu sempre gostei de ver os meus resultados. Só que chegou um ponto que fisicamente já não era mais possível ficar naquelas cirurgias longas. Depois eu entrei para implantodontia Uhum. e fazia protocolos grandes junto com meu esposo, e eu vi que ali não dava para eu continuar. E aí, quando eu comecei na harmonização com o curso de toxina botulínica, a partir daí eu não parei mais, fui fazendo um curso atrás do outro, fiz curso em São Paulo, fui para o Paraná, e depois entrei na especialização, até que 2019 a harmonização foi registrada como uma especialidade odontológica, né, Eduarda? Isso, Aí sim a gente ficou tranquilo, a gente ficou exato. com mais segurança, porque estava sempre assim, a odontologia estava liberada para fazer um procedimento. Logo em seguida, não pode Veio uma mais. resolução. Veio a resolução, o Em dentista não 2014 pode vieram fazer. 2 resoluções, foram 45 e 46, que davam um posicionamento cerceando o dentista de fazer. Isso, E e aí, aí como que você direciona a sua carreira, faz investimento de capital, de tempo em cursos disso, sendo que uma coisa fica mudando, né? não tem como você fazer. Eu vou investir totalmente agora a minha vida com tanta insegurança até Uhum. 2019. Aí, a partir de 2019, pronto, aí foi super tranquilo. E aí fazia todos os cursos. Eu fui para fora, fui para Boston fazer cursos em cadáveres frescos. Fui 2 vezes e assim foi maravilhoso, onde eu consegui sedimentar mais os meus conhecimentos dentro da E harmonização. aí já englobava E todos os procedimentos da harmonização, que todos. tem preenchimento, né? Hoje tem fios também, E a né? partir daí a gente já começou a fazer todos os procedimentos: preenchimento com ácido hialurônico, fios de PDO, os procedimentos cirúrgicos, todos que foram aprovados pelo nosso Conselho Federal de Odontologia. Uhum. E aí a gente não parou mais, eu abri a especialização. Aí o que que aconteceu? Eu fui convidada para coordenar uma especialização no Rio, com o Tovar, que na época era da FAIP. Sim, Ele me chamou, só que eu vim para Juiz de Fora, voltei aqui para Juiz de Fora, que eu estudava lá, fazia minha especialização lá, e a gente resolveu
montar aqui o Instituto Harmonize e colocamos a especialização a partir de 2019 e graças a Deus foi um sucesso e até hoje nós continuamos firmes com a especialização. Acabei de conversar agora com o Eduardo Picanço, né, Eduardo? A gente sempre tem 2 turmas rodando ao mesmo tempo. Eu dou sempre um mês só de intervalo para nos programar e sempre organizar melhor as próximas turmas. E a gente está aí Que na bacana. luta. O Eduardo é o professor da minha equipe, está Olha sempre que legal. conosco aqui em Juiz de Fora. A harmonização é a especialização que está tendo mais procura hoje na odontologia ou não? Eu acho que dentro da odontologia é Eu não uma. tenho o dado real, mas suponho que sim. Uhum. Suponho que sim. Está tendo uma procura muito grande pela especialidade dentro da odontologia. Eu acho que hoje é uma das maiores procuras. Eu tenho alunos que estão formando, aí eles me mandam mensagem: já posso entrar na especialização? Olha E às só. vezes está no 8º período, no 9º, às vezes são 10. E calma, termina a odontologia. E outros estão afoitos para entrar na especialização que quando entram não querem fazer procedimentos da odontologia. Uhum. Aí eu falo, gente, nós vamos deixar o nosso maior diferencial, que é conhecer a cavidade oral, né, de uma forma bem detalhada, né, com muita profundidade. Por que nós vamos deixar esse nosso diferencial? Uhum. E aí tem que estar falando para eles. Isso é uma coisa que né? eu até trago para a estratégia de mercado, que como você tem a manada indo para um caminho só, o que acontece? Procedimentos que estão sendo preteridos, eles tendem a ficar valorizados com médio e longo prazo. Uhum. Assim você vê como foi a endodontia. Muita gente não fazia endo. Então hoje, para você pegar um bom endodontista, não é barato. Da mesma forma, vai ser os procedimentos clássicos da odontologia convencional. Quanto menos gente estiver fazendo, mais valorizado esse profissional vai ser. Então, quem for estrategista, inclusive no plano operacional, de qual especialidade seguir, ele pode pegar um oceano azul, porque vai ter muita gente no oceano vermelho de tubarões É verdade. fazendo a mesma coisa. Isso envolve todo aquele papo que a gente já teve sobre estratégia de... Agora eu tiro do estratégico e do tático, agora eu vou para o operacional, e dentro desse prisma, pode ser muito interessante quem realmente dominar as ciências odontológicas da fase mais convencional. É muito legal ter essa visão, né, do mercado, porque as coisas realmente são cíclicas, né? Então, Muito. agora a harmonização está em alta, talvez daqui a um tempo surja alguma outra coisa que esteja em alta, ou pelo simples fato de hoje ter menos procura em determinada especialização, pode ser que daqui a um tempo ela vai ficar mais valorizada, e aí mais profissionais vão procurar, e daqui a aí depois Escassez, disso né? vai ficar menos Exato. valorizada de novo, né? Existe essa Não, e eu mudança. já penso dessa forma. E hoje eu tô lá na nossa clínica, eu já estou montando algumas estratégias, sabe, Eduardo? Tipo, alguns procedimentos da clínica, como a implantodontia, a periodontia, a cirurgia plástica periodontal, que eu gosto muito. Ultimamente eu já tenho voltado nas cirurgias plásticas que tem tudo a ver com a harmonização. A harmonização facial, eu tenho que fazer uma harmonização do sorriso gengival, eu tenho que trazer uma cirurgia plástica para fazer uma harmonização como um todo da face. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso, pensado essa coisa que todos estão indo para a harmonização, está indo uma grande parte para a harmonização, e vai acontecer o que o Eduardo falou. Vai ter falta de clínico, de trabalhar com as outras especialidades dentro da odontologia. Uhum. Eu acho que muito rápido isso vai estar acontecendo. Úrsula, e tem quanto tempo que você já está nesse caminho com o Eduardo lá na clínica? Então, estou nessa parceria e oportunidade de vida de trabalhar com o Dr. Eduardo. Não vai fazer chorar aqui não, né? Não, Ah. vou só falar a verdade. E há 7 anos, sou publicitária, pós-graduada em marketing de relacionamento, em loyalty, vim de multinacional do Grupo Accor. E a minha relação com o Dr. Eduardo Picanço foi uma coisa muito inusitada, porque eu não conhecia absolutamente nada da área de odontologia, mas entendi nele, quando tive a oportunidade de trabalhar na área de marketing com ele, que dentro da clínica dele não era uma clínica onde você atendia pacientes.
era uma clínica onde ele abraçava pessoas, onde ele cuidava de pessoas. E esse cuidado fez com que a gente mantivesse essa sinergia e essa parceria de trabalho, sabe? A gente costuma dizer, a Crome para mim é a minha primeira casa. É onde eu me identifico, é onde a gente cria, onde eu aprendo todos os dias com ele, é onde ele me ensina não a ser melhor no meu trabalho, mas a me relacionar e entender que o paciente ali é prioridade. O Eduardo é um profissional, diria eu, completo, um gestor ímpar, onde ele ensina com todo cuidado e quem convive com ele, o profissional que trabalha com ele, eu posso te dizer com toda a propriedade, a minha filha é dentista e foi cria dele. Eu costumo dizer que eu sei mais do que a minha filha, porque eu tô ali com ele diariamente. Então é um aprendizado diário. Assim, meu coração, assim, se enche de orgulho de estar ao lado de uma pessoa tão gigante feito Eduardo Picanso. Que bacana. Ó, falei que tá foda, mano. Foi realmente Agora emocionante. que é pra eu falar, Sim. porra, Depois dessa. Ai, foi de verdade, tá bom? tinha que ter falado antes. Conta pra gente, então, a construção desse profissional que você é hoje. Vamos lá. Primeiro, um prazer estar aqui no podcast com O vocês. prazer é nosso. Tá com a Úrsula, com a Joana, Nossa. com você, Felipe. Meu nome é Eduardo Picanso, estou formado desde 95, hoje são 29 anos, a gente está em 2024, para quem estiver vendo recente. E eu sempre tive uma característica de ser curioso. E aí, não sei se a gente vai evoluir aqui no podcast para falar sobre a parte de inteligência emocional, estratégia, não sei se vai caber aqui, mas eu não tinha tanta clareza e consciência que os meus comportamentos, instintos, não eram trabalhados da melhor forma, então eu simplesmente agia de acordo com o instinto. E qual era o instinto? Eu comecei minha vida, eu não tenho... Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, num acidente de carro, eu não tinha dentista nenhum na família, e eu comecei a estagiar por um dentista, que é o Basílio Figueiredo, que hoje é um grande amigo, como se fosse um pai dentro da odontologia, no 5º período. E aí, lá, a primeira crença que eu quebrei era que na faculdade todo mundo falava que ninguém podia ser bom em tudo. Cara, e o Basílio era bom em tudo. Então ele fazia pério bem, prótese bem, cirurgia bem, endo bem, tudo muito bem. E aí como eu comecei a acompanhar ele, eu comecei a querer imitar ele, obviamente, porque eu já estava lá, era a influência que eu recebia. Então comecei a me especializar em tudo para querer entender por que eu fazia tudo que eu fazia. Diferente do modelo educacional que a gente tem hoje, onde eu vejo que 97% das pessoas está preocupado em passar na prova, não em aprender. Então eu tinha muita clareza que eu tinha que dominar o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo aquilo. Então eu nunca me ative a protocolos, a receitas prontas, scripts de como fazer o que tinha que ser feito. E isso veio na minha vida profissional. Eu me formei, não tinha dinheiro, então na época da faculdade eu vendia escova de dente, fazia festa, eu vendi roupa, vendi sanduíche natural, fazia de tudo para poder me virar. Isso acabou me dando habilidades de relacionamento e venda, e ainda de forma instintiva, porque eu não tinha consciência disso, mas isso ajudou a construir o Eduardo que tem hoje. E logo que eu me formei, fui trabalhar no Exército, que eu tinha que ter um lugar para me dar uma receita fixa, e já comecei a fazer uma coisa que ninguém fazia, a maioria não queria fazer, que era a parte de endodontia. Então comecei a fazer endo para o Basílio e para mais 14 dentistas. Eu viajava o Rio de Janeiro inteiro fazendo canal para outros profissionais. Entrei no mundo da implantodontia por conta dessa curiosidade, comecei a fazer implante para outras pessoas. Em 2004 entrei no mestrado, 2004 para 2005, no mestrado, fiz minha especialidade em implantodontia junto do mestrado. Depois entrei na especialização de harmonização por conta dessa curiosidade de querer ser. Hoje, que eu vejo, que eu falo que a Úrsula coloca, na faculdade eu entendi que cuidar de pessoas era o que fazia sentido. Eu fiz matemática e informática antes de fazer odonto 1 ano.
Porque eu sou um cara de lógica, de exato, sou um cara que tem um raciocínio lógico muito apurado. Então não era para ser dentista, era para eu seguir exatas. Só que isso, quando eu resolvi fazer odonto, eu vi que o que eu gostava era de cuidar de gente. E hoje, quando eu vejo que eu, o profissional que eu quero ser, que eu sou, que eu até coloco isso como missão, é cuidar de pessoas e famílias através da odontologia e parcerias interdisciplinares. Eu não me coloco como um prestador de serviço. Eu coloco como alguém que cuida de pessoas. Exato. Exatamente assim. E aí, e ele é dessa forma. me emociono porque é exatamente assim que funciona. E aí, hoje, quando eu vim para o mundo empresarial, que hoje minha vida é dividida. Metade do meu tempo eu sou dentista e outra metade eu sou mentor empresarial, consultor, palestrante, professor. E eu também, logo com 3 anos de formado, eu descobri um mundo que era a gestão e eu comecei a ter curiosidade de ver isso. Por quê? Porque para ter um negócio foi muito claro para mim que não bastava eu saber a parte operacional. Eu tinha que saber como ser dono de um negócio e como ser gestor do negócio, que são coisas completamente diferentes. Podem ser complementares? Podem, mas são competências, mentalidades e formações diferentes. E hoje o que eu faço, além da minha missão como dentista, minha missão como mentor é transformar vida de profissionais da saúde, principalmente, como empresários, empreendedores, estrategistas e gestores de seus negócios para terem liberdade financeira, geográfica e de tempo. E a gente hoje trabalha dessa forma, faço uma gestão do meu tempo com muita clareza, aonde eu aloco o meu tempo para uma coisa ou para outra, e estamos aí. A gente que tem muito contato com um profissional da área da saúde, principalmente dentista, a gente percebe que existe essa dor muito grande, né, nessa área, porque o profissional se forma e quando ele vai para o mercado, ele não precisa ser só operacional, ele precisa ser gestor, né? Ele precisa saber finanças, porque em uma boa parte dos casos, o profissional ele vai abrir um próprio consultório, ele quer abrir sua própria clínica, e ele não aprendeu essas competências na faculdade, né? Para ser um profissional gestor. Ele aprendeu para ser um profissional operacional, né? Eu digo que é um comportamento adolescente, tá? Onde a gente acha que todo mundo deve tudo pra gente e a gente não tem que correr atrás de nada. A gente sai do colégio, entra numa faculdade sem pensar em estratégia do que eu quero para minha vida. A gente acha que quer ser um profissional liberal autônomo, mas não é verdade. A gente sai do colégio e todo mundo é assim, e agora? Vai fazer faculdade de quê? Odonto, geografia, medicina, farmácia? Eu não penso nisso. Como eu não penso nisso, eu também não penso em nada, porque quando eu tô antes de entrar na faculdade, eu tinha que pensar que, eu quero ter um consultório odontológico. O que eu preciso? Preciso saber ser dono, entender de mercado, entender de como atrair pessoas, fazer um plano financeiro, um plano jurídico, um plano contábil, um plano administrativo, um plano de marketing, um plano comercial. Para eu ser dono, eu preciso disso. Mas quando você fazia faculdade, você teve esse insight ou foi Não, quando você caiu no isso mercado? foi depois que eu caí no mercado, E depois de 3 você, anos. Joana? Não, na faculdade eu acho que essa é a maior carência dentro do nosso cronograma da faculdade, né? Exatamente. Graduação, não tem nada, pelo menos eu, né? Nem Pode ser te que agora leve tenha a mudado. reflexão, né? Do Não que eu quero tem. ser, como eu quero Mas atuar, mas Eu né? acho por uma isso que eu falha falei muito grande que é o dentro da comportamento. graduação, sabe? Uhum. Porque coloca você no mercado, te joga no mercado como autônomo, mas você não tem nenhuma formação Para de ser gestão. autônomo, né? Para ser Então, Joana, autônomo. tem Mas uma tem que coisa. procurar, igual a gente procura o Eduardo Picanso, né? Então, mas tem um ponto que eu defendo muito, e não foi sempre assim meu pensamento. Eu já pensei assim, e hoje eu não penso mais. Porque toda faculdade forma pessoa para ser mão de obra. Toda. Uhum. Até a administração forma um Para você gestor, trabalhar para os não outros. forma dono. É. Sim. Então, não é a faculdade. Mas eu acho que agora está mudando, você Então, não acha, está Eduardo? mudando, hoje está mudando. É. Só que não é a faculdade que é responsável por tornar ninguém com a mentalidade e competência empreendedora, nem empresarial. Deveria ser antes da faculdade, porque se eu quero fazer, por exemplo, você conhece meus cursos, tem no meu consultório ideal, dentista empresário. Se eu quero montar um negócio, o treinamento que eu tenho que fazer, um consultório odontológico, é de competência estratégica e gerencial. Se eu quero ser mão de obra do negócio, aí que eu faço faculdade. A faculdade é para eu ser mão de obra do meu negócio.
Só que Só eu acho que que a essa gente não tem clareza- essa maturidade Esse quando a é- gente entra. Então, por isso que eu falei que é Exatamente. comportamento Isso é em adolescente. qualquer Não tem área. essa Não maturidade. Jonas, só na Precisa odontologia. ter Por isso algum que eu falei que processo de comportamento educação, adolescente. né? É, Porque te eu oriente, coloco né? que alguém tem que me orientar. Uhum. Por isso que o comportamento adolescente, da autorreferência. Eu sempre falo que alguém tem que me orientar, mas ninguém nunca me falou isso. Mas peraí, eu tenho 12 anos até hoje? Não. Quando eu trago dessa autorreferência, que alguém tem que me orientar, para falar que eu sou responsável pelas minhas escolhas, que seja a partir dos 15 anos, 16 anos, 17 anos, o responsável sou eu. Então, na hora que eu escolho ir para uma faculdade achando que eu vou aprender a ser dono de consultório, que vou ser um profissional liberal autônomo, eu sou o responsável por aquela escolha errada, porque ali me treinou para ser mão de obra. E que horas eu investi? E eu sempre falo, a faculdade a gente investe 5 anos, 8 horas por dia para desenvolver uma competência operacional. Com certeza. Quanto tempo você dedica para desenvolver a competência tática e a competência estratégica? A maioria das pessoas, nenhum tempo. Não tem, Eduardo. E é engraçado você falando sobre essa parte de gestão. Eu gosto muito de gestão. Adoro, na minha clínica eu faço muito gestão. E agora com a greve, né, da Federal, a minha filha está no 5º período da faculdade de arquitetura. E aí eu falei, ô Laura, vamos para a clínica, vamos me ajudar na clínica, porque fica o tempo todo, né, parada. E ela foi para a clínica, e o namorado também foi para a clínica, né? Que O bacana. pai conta que eu levei a Laura para distanciar do namorado, depois ela levou. Mas ela se revelou dentro da clínica como gestora. Eu Olha só. falo para ela, Laura, eu vou te ensinar a ser gestora. E muito provavelmente ela na Falei área pra dela, ela ela. vai precisar dessa Falei pra ela, competência, porque na isso. arquitetura também eu acho que é muito mesma isso que coisa. você falou. Você cai no mercado para ser autônomo. Eu Qualquer falei, você vai faculdade. montar seu Qualquer. escritório, você vai ter que Na gerir verdade, é qualquer pessoas. faculdade. Na verdade, eu acredito que na faculdade você vai com o mundo lúdico, achando que você vai Falta se formar maturidade. Falta mesmo e que a gente você é muito já vai novo, encontrar né? um mercado pronto para você ali, ó. E você vai sair com. E na verdade você só sai com o canudo na mão. Só. Se você não tiver uma base, se você não tiver uma cabeça voltada, que você precisa crescer, que você precisa entender do mercado, que você precisa entender do Nossa, negócio com como um certeza todo, você não vai. chega a lugar nenhum. Sabe onde você chega? Talvez trabalhando em clínica popular, trabalhando em 3, sendo quase que um serviço. Abandonando a um traba- profissão. Abandonando, escravo. Você vira escravo uma daquilo que você sonhou. Porque verdade. a odontologia, quem fez odontologia, a maioria, acreditava que eu vou sair e vai ter um trabalhar. mercado amplo, eu vou ser doutora, Aham. eu vou ganhar bem e eu vou ser bem-sucedido. E quando você está lá fora, não é assim que funciona. Ou às vezes até pensa, eu vou batalhar, mas com o que eu aprendi aqui, só que você vai precisar de mais Só que você isso, não né? aprende, você não aprende. É como você, autoescola. Você tá ali sentado Você numa aprende pra cadeira, passar na prova. você tá ali na teoria. Verdade, boa E aí, comparação. e daí você, quando sai, cadê a tua prática? E aí, eu faço o que com esse canudo aqui? Opa, é isso que acontece. O canudo vai para outro lugar, por conta de escolha. Sim, E a não escolha é uma escolha. eu tenho que rir. Mas eu tenho que brincar porque Não, deixa eu ver uma. porque o canudo sai da mão e entra para outro lugar. Tintim, doutor. Só que é autorresponsabilidade, mais uma vez. A gente sempre coloca que ninguém ensina pra gente. A gente sempre coloca isso. Ah, mas eu não tenho maturidade. Até quando eu vou culpar que eu não tenho maturidade? Tem gente com 40 anos sem maturidade. Sim. E Muitos, hoje, então, só Muitos. que hoje, essa maturidade vem da sua vontade de ter uma visão sistêmica de mundo. Se você não tem vontade de ter visão sistêmica de mundo, hoje a maioria das pessoas consome conteúdos rápidos, Reels e TikTok. Se ele não tiver atenção ali em 5 segundos, ele não se interessa. Só que o mundo que a gente está vendo, ainda mais hoje com inteligência artificial, eu vejo as pessoas, elas vão ter uma atrofia cerebral por conta de não quererem aprender a pensar. Tá? No mundo físico, pessoas hoje correm que nem ratinho em academia, na esteira, porque hoje ninguém mais tem que correr. Hoje você tem vários confortos, com controle remoto, você anda de carro, você não corre mais. Então, para fazer atividade física, para sua saúde física, você tem que fazer ratinho de academia para correr. E se você não desenvolver o intelecto, se você não treinar o teu cérebro para pensar, você vai ficar cada vez mais preguiçoso, vai usar a inteligência artificial para pensar
por você e não para você. Então, para ter um cérebro pensante por trás, exige que essa pessoa tenha o autoconhecimento, que eu sempre prego, e a autorresponsabilidade. Sim. O autoconhecimento para se conhecer, para ver o que faz sentido para ela fazer nesse mundo, e a autorresponsabilidade para ela buscar as competências que ela precisa, e é ela que tem que correr atrás. Não é ninguém que vai falar para ela fazer. Esse é o ponto. Sai da idade adolescente para a idade madura, quando ela entende que ela é responsável pelas decisões, escolhas de onde ela vai beber água. Ela vai escolher beber a água de bica rasa, ela vai no mar de tubarão e ela vai reclamar de quem? Do mercado. Aí eu pergunto, já estudou mercado alguma vez? Nunca. Ela estudou o serviço dela na faculdade, estudou o serviço dela na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e nunca olhou para o mercado. E na hora que ela sai e fala que tem uma crise, fala assim, mas o mercado está difícil. O que você já estudou do mercado? Já estudou um ano do mercado? 3 horas por dia estudando um ano do mercado? Não. Ela não estudou nada do mercado. Só que ela prefere terceirizar a culpa, se colocar como vítima, do que assumir que é ela que não fez os movimentos. Eu vou, só para concluir, eu sempre faço uma analogia. Eu sou dentista, a Joana também é dentista. Se a gente é formado em odontologia, se eu quiser prestar um serviço de endodontia no meu consultório particular, e eu de 0 a 10 me der uma nota 3, você concorda que eu não posso fazer isso em ninguém? Porque eu não sei realmente fazer? Para eu fazer em alguém, eu tenho que ser uma nota 9. Pelo menos 9, para poder chegar, ó, vem aqui que eu faço endodontia, eu sou uma nota 9. Muito bem. Competência operacional. Agora vamos para o plano tático estratégico. A autorresponsabilidade é quanto você sabe de estratégia para abrir um negócio, de montar um plano de negócio, de 0 a 10, quanto você sabe? De plano financeiro, de formação de preço, de 0 a 10, quanto você sabe? De planejamento jurídico, regimes tributários, quanto você conhece para poder estruturar a tua empresa, do planejamento de marketing, planejamento de venda, comercial. Se a minha nota é abaixo de 9, eu tenho que ter uma nota 9 em todos esses pilares para montar um negócio. Só que é isso que acontece? Não. Não é mesmo. As pessoas montam. Por quê? Porque montam. E aí não sabe de nada. E na hora que vem a fiscalização, Deus nos acuda. E não sabe de nada sobre os processos. Aí fala assim, nossa, o mercado tá difícil. Ela não se preparou em nada. E normalmente a falta de maturidade faz com que ela ache que o problema dela, que é enorme, ela acha que é marketing e vendas. E não é e nunca foi. Ela não sabe montar uma empresa. Ela não tem uma marca, não tem os valores bem definidos. Não tem um diferencial. Não tem diferencial. Não cria Ela um não- diferencial. Ela não sabe nada da parte administrativa, jurídica, tributária e financeira para arrumar a casa para chamar visita. Então, a gente tem um mercado hoje de muita gente mimizenta, vitimista e falando que o problema é do mercado. E se criou Não uma é. bolha isso, tá? E vou te falar, a doutora Joana tem uma clínica, o doutor Eduardo, mas o mercado hoje da odontologia, alguns não são dentistas, donos de clínica. Porque não precisa. Né? E, na verdade, os dentes ficou o contrário, né? Foi uma mão inversa. Os dentistas trabalham para aqueles que estudaram gestão, para aqueles que estudaram marketing, para aqueles que fizeram a administração, que sabem gerenciar um negócio e pega Mas você uma sabe mão de obra. quem Verdade. abriu essa lacuna? O Verdade. próprio dentista por não Com estudar. certeza, A com gente tem certeza. que Não estudar como apontar. um todo. As franquias só entraram no mercado, as franquias, grandes grupos, porque o dentista abriu a lacuna. Sim. Como o dentista não quer entender de mercado, em 2017, salvo Porque se engano, apenas operacional. Joana, né? em 2017 ou 19, eu não lembro se foi 17 ou 19, teve uma matéria que odontologia era o mercado de saúde mais lucrativo do Brasil. Sim. Então você pensa, eu sou empresário, apareceu o mercado de saúde mais lucrativo do Brasil é odontologia. Ele vai olhar para o mercado. Falei, tem gente aí? Hoje tem mais de 400 mil profissionais. 400 mil. Falei, opa, dá para eu entrar? O que eles estão entendendo de mercado? Não, ninguém entende nada. Opa, então dá. Sim. Porque para eu ser dono, Verdade. eu não preciso ser mão de obra. Eu contrato a mão de obra. Da mesma forma que saiu agora a especialidade de harmonização, e eu vi uma migração de pessoas, de profissionais, dentistas, para fazer biomedicina porque queriam ir para a parte corporal. E eu, como gestor, eu falei, cara, não é melhor tu delegar isso para alguém fazer? Você quer ficar mais no operacional? Sempre pensei da mesma forma. Mas Mas como é que Só- pode, Sempre, né? da mesma forma. Falei, pra que eu vou pegar mais Ex- clínica, mais operacional? exato, é operacional. Tô dando conta nem da gestão do que eu tenho, vou colocar É mais. isso.
É isso. Mas é sobre isso E mesmo. tomar né? uma decisão de onde você quer atuar efetivamente, Isso. né? Exato, exato. E dá para dividir. Você pode ser operacional, pode ser no plano gestor ou tático e pode ser estrategista. Só tem que dividir o tempo, as remunerações para cada um. E Pra falando isso. dessa parte de gestor, depois que o profissional passa por esse primeiro grande passo, que é reconhecer que ele precisa realmente correr atrás e adquirir essas competências, quais são as habilidades mais importantes que um gestor precisa para fazer isso bem feito, para ter sucesso no empreendimento dele, naquilo que ele Eu atua? vejo o que eu falei agora: autoconhecimento e autorresponsabilidade. Porque com isso ele vai saber criar as estratégias para desenvolver as competências e mentalidade que ele não desenvolveu. Se ele não tem o autoconhecimento e a autorresponsabilidade bem desenvolvida de forma consciente, não instintiva, ele dificilmente vai buscar os caminhos. Depois que ele pega e monta o que ele quer, tanto como empreendedor, ou seja, como empreendedor, a ideia existe e eu planejo, busco investimento, eu executo, ou seja, a ideia não está completa. Quando isso se completa, eu me torno um empresário, porque a partir daí nasce o empresário. Eu preciso entender dos valores da minha marca, que eu defendo não são negociáveis, que é por conta disso que eu vou formar minhas tribos, níveis de pertencimento a ela. Eu vou atrair pessoas através disso aqui, do porquê eu faço o que eu faço e do como eu entrego o que eu faço, que é meu diferencial competitivo. Eu tenho que ter um alinhamento de comportamentos que eu tenho que traduzir isso no meu código de cultura. Então, portanto, quando eu vou contratar uma equipe, a Úrsula da minha equipe, eu falo, acho que quase todo dia, quais são os comportamentos que eu espero de qualquer parceiro colaborador, seja da minha equipe direta, seja um dentista, um médico que esteja lá até alugando horário. Tem que ter o alinhamento, tem que ter iniciativa, tem que ter proatividade, tem que ter liderança, tem que ter vontade, curiosidade e comprometimento. Se não tem os 6, não serve. Ah, mas não tem um. Não, se não tiver comprometimento, tá fora. Se não trabalha com vontade, tá fora. Se for uma pessoa sem iniciativa, tá fora. Porque a competência técnica, eu treino, mas a base de comportamento não. Sim. Então, se eu não tenho clareza sobre isso, eu ajo de forma instintiva. Ah, veio a Úrsula, adorei a Úrsula. Não, não é adorei a Úrsula. Eu tenho que saber o que eu gostei na Úrsula, base comportamental. Vejo, ela tem alinhamento com os valores da minha marca? Tem. Então, com alinhamento com valores e ter os comportamentos que eu espero dela, eu vou ver a base de temperamento dela, a Úrsula é sanguínea. Então, como sanguínea, ela vai ficar na minha parte de marketing. Por Sou conta sanguínea de com colérica. você ter aporte colérico alto. Então, tem Fala que, um pouquinho disso pra gente. O pessoal que tá assistindo aí não eu tenho entende que essa entender, parte. Né? eu tenho que entender da base de temperamento, porque cada temperamento tem, você tem característica, não tem temperamento melhor ou pior. Todo mundo tem os 4. Mas desempenha melhor em uma área específica. Sim, você pega os 4 temperamentos. Você pega o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. O colérico, ele é uma pessoa que ela é mais imponente, mais dominante. Se você, por exemplo, você tem um paciente colérico, se eu chego para ele, ô, dona Maria, tudo bem? Aqui o orçamento, vamos fechar agora? Ela vai dar um passo para trás e não vai fechar, porque quem tem o poder do domínio é ela. Se eu faço isso com sanguíneo, fecha na hora. Então eu tenho que entender as características dos temperamentos predominantes nas pessoas. O fleumático é uma pessoa que é mais low profile, que não gosta muito de aparecer, que é mais planejadora. E eu tenho o melancólico, que é mais analítico, também não gosta de aparecer, mais low profile, e que gosta de detalhes, de análise de dados factíveis ali para ele poder tomar a decisão. Então, para cada tipo de temperamento, quando eu treino a minha equipe para que ela tenha consciência dos temperamentos delas, das pessoas que estão vindo, sejam outros membros da equipe ou pacientes, o nível de conexão, que é o que eu faço hoje muito forte, o nível de conexão é muito alto. Uhum. Porque a Úrsula como sanguínea, quando ela bate de frente com sanguíneo, é fácil demais. Mas ela atende, recebe pessoas fleumáticas, melancólicas, coléricas, e ela sabe modular o temperamento dela por conta dessa inteligência Isso eu aprendi emocional de muito com temperamentos. ele. Eu não conhecia muito disso e mergulhei porque é perfeito. Como eu falei, eu vim de fidelização. Então, para mim, a relação empresa
no caso, Crome, Eduardo Picanso e paciente, eu tenho que estar ali fazendo a total leitura daquele paciente. Vai existir o sanguíneo, onde naquele momento ele quer conversar com você, mas você vai ter que ter dedos, vai ter o melancólico que ele vai querer ficar quietinho, e isso faz com que você acabe trazendo o paciente para perto de você, criando um diferencial, criando uma intimidade, e aí ele deixa de ser, ele deixa de Deixa ser paciente e vira família. e vira família. E quando a gente Confia, né? Confia, E quando é uma a gente confiança. fala na parte da gestão, existe essa mesma relação, só que agora do gestor com a equipe? Sim, é a mesma. É a mesma. Porque, por exemplo, a Úrsula, ela é para relacionamento. A Úrsula não é boa em organização em planilha. Então, quem é boa nisso é a Daiane, que é fleumática. Então, a Daiane fica na parte administrativa financeira, tá? Então, ela fica a Úrsula na administrativa e marketing. Elas dividem a parte administrativa, os processos ali, mas quem faz a parte processual é alguém que tem mais atenção ao detalhe. Eu tenho uma outra pessoa que cuida da minha parte de cursos, de subir vídeo, de editar site, que é organizada low profile, que é melancólica. Uhum. E aí, pior que ela é melancólica com a parte colérico, né? Então, Isso, não é? isso. E aí, verdade. só que ela é muito, muito, muito organizada. Então, sabendo dos temperamentos, eu sei colocar as pessoas na posição certa. Se eu quero alguém para fechar a venda no consultório, ela é mais colérica, porque ela é mais dominante. Se eu quero alguém para fazer planilha, pode ser um fleumático melancólico, para ver planejamento financeiro, para agenda. Para cada coisa, o temperamento se adequa mais. E é o dono que tem que buscar esse tipo de informação, conhecimento, competência, porque a função dono não se delega. A função gestor, sim. A função dentista, sim. Mas se eu não aprender a ser dono, ninguém vai fazer isso no meu lugar. E aí, a falta de resultado que você tem para o investimento nessa competência que você não fez. Muito bom. Na entrega que você dá, eu acho, para o profissional que você escolhe tá do teu lado. Porque eu acho que cada paciente é individual, cada paciente tem que ser tratado de uma maneira diferente. E o doutor Eduardo, ele preza muito por isso. Uma das coisas que ele preza também é pontualidade, que o paciente seja carregado no colo. E você tem que fazer, e eu aprendi com ele a fazer a leitura de cada paciente. Cada Eu brinco paciente. que se você atender duas pessoas da mesma forma, uma você atendeu errado. Aham, com Exatamente. certeza. É isso. É verdade, assim, eu sinto quando eu tô com os pacientes, né, que eles chegam às vezes, assim, com muito medo, com muita insegurança. Aí depois que a gente começa a conversar, que eu começo a explicar, eu sempre procuro saber o que incomoda ele. Eu nunca falo assim, ó, você tem que fazer isso ou aquilo. Nunca falo isso para o paciente. Deixa ele falar. Aí ele começa a conversar. Aí o que você depois sugere, ele já não tá ótimo, então eu vou fazer. Depois que você passou essa credibilidade, essa confiança, né? E assim, graças a Deus, eu consigo fazer isso de uma forma bem natural, sabe? Natural, mas isso tem que ser natural. E assim, eu falo sempre para os nossos alunos lá da especialização, gente, cuidado, serem afoitos para ficar vendendo o procedimento. Isso você não vai conseguir ter o paciente com você. Você primeiro tem que passar segurança, passar confiança, que você está ali para ajudar o seu paciente, né? Você não está ali só para vender. Você precisa de vender, precisa, mas você tem que ajudar o seu paciente. Então, mas uma coisa no que ele mais isso aí. necessita. O mais importante não é você buscar o paciente, eu colocar o paciente na cadeira do Eduardo e não entender da vida do paciente. Você tem que conhecer o paciente como um todo. Como um todo. Né? O Eduardo, ele não vai primeiro perguntar a dor, o dente, o que está acontecendo. Primeira coisa de diagnóstico que o Eduardo faz, pede para ele fazer um exame clínico, para que eu possa dar para que eu possa dar um diagnóstico mais fidedigno, ele precisa me trazer a documentação. Nesta documentação, eu percebo e também faço, já na recepção, a gente não fala do problema dele, a gente fala de outras coisas. E daí, o Eduardo, vendo
com ele, só que buscando com muita calma. Ele não sai falando, olha aqui, você tá com uma fratura Nossa, daqui acho ali. horrível quando Sabe? o profissional faz isso com o paciente. É, uma e coisa, Ju, é tratado mesmo no colo, sabe? É tratado. Nós somos anfitriões. Eu não sou a pessoa de relacionamento, eu sou a anfitriã da Chrome e estou recebendo a melhor pessoa dentro da Chrome. Cada paciente diferencial, sabe? Se você pudesse dar uma dica para a Joana, que tá lá no meio da graduação, o que você falaria para eu eles? diria que a dica, eu diria que não tem dica. Ou você aprende a pensar ou você morre. A dica é que não dá para aprender com dica. Essa é a melhor. Mas você não acha, Eduardo, que lá na graduação nós somos muito imaturos, a gente não tem essa capacidade de enxergar? Às vezes a gente precisa de um Então, caminhozinho das Não pedras, sei, né? na faculdade a gente é quase assim, Só que enquanto a sabe? gente O tempo coloca... todo a que a gente vai gente que é seguindo os imaturo- passos de professor. Depois, no finalzinho que você está Então, Joana, formando, Só você que quando a consegue gente enxergar coloca... melhor. mas a gente é imaturo, a gente faz afirmações que eu hoje desenvolvo meus filhos, porque essa formação é dada em casa. Eu escuto o tempo inteiro, mas a gente é muito imaturo na faculdade. Isso virou uma verdade. Uhum. Todo mundo falando, mas a gente é muito imaturo na faculdade. O que as pessoas que estão na faculdade absorvem? Que nós somos imaturos na faculdade. E aí tá tudo bem. Uhum. E aí Mas tá você- tudo bem, porque Aham. a Sim. manada ouve isso, Uhum. e quando eu falo assim, E cara, acomoda. e acomoda, porque Exatamente. isso deveria ter sido desenvolvido lá atrás. Tem que ter uma virada, né? Tipo Eu assim, a só gente vou falar- então a gente tem que dar a dica? Não, a gente precisa desenvolver eu a tô aqui, então tá maturidade, bem. né? Só que ele não tem esse gatilho Uhum, de chegar, bom, eu sou imaturo, então eu tenho que me desenvolver a maturidade. Não, ele continua. uhum. É uma virada de chave mesmo. E aí, o que eu queria colocar, que foi uma coisa que a Joana apontou muito bem, que acontece muito quando a gente coloca que eu naturalmente eu tenho isso de receber o paciente e acolher. Isso é forma instintiva de atuar. Quando eu trabalho com um processo mental do que é a jornada do meu paciente, esse acolhimento ele faz parte da tua consciência sobre o processo. E aí, o entendimento de venda, muita gente que não estudou venda, acha que venda ficar vendendo, porque você entende que venda é uma oferta. Só que venda não é uma oferta. Quando a gente tem uma visão mais ampla, venda é um processo que ele começa quando eu elevo o nível de consciência da outra pessoa sobre uma demanda que ela tem. Perfeito. Então, toda venda ela começa quando a pessoa ouve teu nome, começa a venda ali. E ali, se a primeira impressão que ela tem de você é boa ou ruim, ela já comprou ou não comprou de você. Ela foi boa, ela conecta contigo, você precisa fazer o quê? Relacionamento. Toda venda é relacionamento. A maioria das pessoas não tem interesse em ficar se relacionando. Depois que você se relaciona, você estabelece Acho que é perda de confiança. tempo, né? Você estabelece confiança. Quando ela confia, ela te ouve. E na hora que ela te ouve, você começa a mostrar o quadro que ela tem, quais são os problemas desse quadro, o que pode acarretar, o que você planejou fazer para resolver, e eu vou lá no sistema reptiliano dela para mostrar, se ela não fizer, o que acontece com ela. Quando eu faço isso, eu elevo o nível de urgência, elevo o nível de prioridade, elevo o nível de desejo e faço ela querer comprar de mim. Isso é uma venda. E aí sim eu consigo, pela elevação intencional, não instintiva, de valor, ela quer comprar e aí eu posso ter um preço acima da média porque eu fiz algo acima da média. E esse é o processo de venda que eu mais faço. E sem e pular estimulo meus etapas. alunos. Sempre lá. Eu acho que o mais importante é você não pular etapas. Eu acho que você tem que tocar a pessoa de Exatamente. verdade. Exatamente. Você Quando ser você consegue honesto. tocar, olhar para a pessoa, Isso aí. sentir a necessidade da pessoa e falar assim, não, eu posso ajudar. Sim. Você mostrar pra Aí ela que você sim. quer resolver o problema dela Aí e ela não se ser abre o de fazer pra uma você. venda. Mas isso não é Né? na cadeira onde o doutor Eduardo vai atender, ou onde a doutora Joana vai atender. É como um todo, é uma equipe. Se Exato. eu não fizer a minha Acabou. parte Verdade. Equipe de toda. entender o paciente, de fazer a leitura do paciente, talvez seja, ele vá atender, mas não de uma forma completa, aonde o paciente vai voltar e se sentir em casa. A jornada de pa- compra dele vai estar quebrada É. em alguma etapa. E em algum momento E que a ele equipe é pode fundamental nisso. sair. Dentro da clínica,
Não existe isso. Os pacientes, eles ligam, a gente se fala como se fossem amigos, amigos. Se tem uma senhorinha e eu sou de marketing de relacionamento, eu vou pegar o propé, eu vou abaixar e eu vou calçar na senhorinha. Sim. E eu vou tirar o propé da senhorinha. Porque aquilo ali é necessário fazer aquilo ali para ela. Aquilo ali vai me custar nada. Nada, eu vou fazer de coração, porque eu aprendi com ele. Ela a ser vai assim. sentir um cuidado a mais. Exatamente. Por isso que eu falo que eu não É presto cuidar. serviço. Eu cuido de pessoas e famílias. E eu através aprendi da isso com odontologia. ele. Eu aprendi Pessoal, isso com ele, muito. muito bacana a conversa. Toda a experiência de vocês. E queria muito continuar. Muito legal. Verdade, muito boa, muito boa. Muito bom. Espero que a gente possa ter um próximo bate-papo para a gente poder estender ainda mais isso, que tem muita coisa legal para falar, Sim. né? Então, obrigado pela participação de Obrigada. vocês. Foi um Nada, prazer foi um ter vocês prazer. aqui com a Foi um gente. prazer. Tá bom? E até uma próxima. Obrigada. Obrigada.